Eu já quero começar trazendo para vocês uma parte da nossa pauta que é fundamental. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa comentar o que aconteceu com o Sérgio Tavares, os áudios, os vídeos, os trechos. Então vamos trazer para vocês aqui primeiro a gente tem, deixa eu puxar aqui o tweet do Sérgio, a gente tem o print do tweet do Sérgio Tavares, Torre. Se a gente tiver, eu jogo aqui e leio para vocês agora. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver. Vamos colocar, então, o trecho do vídeo, o primeiro trecho, e eu vou passar para vocês aí o contexto disso daí. Vamos lá. Você toparia dar uma entrevista para o jornal espanhol? Então, assim, quando você sair, me avisa, porque eu vou começar a escrever umas reportagens para o Perfil Diário. E aí, se você... Eu tenho todo o material comigo, tudo. Notebook com os e-mails, os ofícios, eu tenho todos os relatórios, eu tenho tudo, tenho WhatsApp, eu tenho tudo. E me diga uma coisa, cara, você não consegue me passar alguma coisa em off para eu colocar no Jornal da Espanha? Sem eu falar que você que passou? Dizer que foi do Glenn, aquele povo lá, tentar despistar para aquele lado? Você acredita que foi uma me dá uma misturada do caramba, né? Eu tirei do meu computador e joguei no HD, virou uma salada aqui. Tá, então faz o seguinte, quando você tiver um tempinho aí, eu sei que você tá, mas veja o que tem de troca de e-mail, do WhatsApp, que seja relevante com relação ao Elon Musk, com relação ao Twitter, porque eu consigo emplacar no jornal aqui fora. Então, esse é um de uma série de vídeos. O Sérgio Tavares traz aqui que esses áudios do Tagliaferro são de 24, quando ele estava com medo que o matassem, tinha plano traçado, rota, voos combinados e dinheiro garantido. Ele chegou a deixar o Brasil, esteve na Itália este ano, como se viu em fotos que ele tem no Instagram, mas voltou a viver no Brasil, tranquilamente, segundo o Sérgio Tavares. O que mudou para ele deixar de ter medo? Interrogação. Fez acordo com Moraes? Isso não bate certo. Ele terá de ir ao Senado para mostrar as provas que diz ter contra Moraes. E daí ele coloca, por que alguns da direita não queriam que eu denunciasse isso? Porque eu não vou esconder prova, doa a quem doer. E ele traz vários vídeos. Eu vou pegar mais um trecho aqui, são 24 minutos, eu não vou passar tudo, óbvio, mas a gente separou alguns trechos, eu vou colocar mais um para vocês. E o Ayrton Vieira? O Ayrton Vieira, ele cumpre tudo que o cara manda. O Ayrton Vieira é amigo pessoal do Moraes, a esposa do Vieira e a esposa do Moraes são amigas, frequentam casas. O Moraes ficava puto quando chamava a mulher dele de Dona Vivi. Puto. Ele veio pra mim. Uma vez ele tava num hotel em Bali e tiraram uma foto dele. Ele tirou a foto do cara e mandou ele que eu não quero compreender o cara em Bali. O mal vai acabar, o mal dele vai acabar. Eu tenho que ele Você lembra quando o Zanin foi xingado no aeroporto de Brasília? né? O Zanin era um advogado. Foi pedido para eu levantar aquilo e foi pelo STF. Qual a prerrogativa do Zanin ir pelo STF e prender o cara de volta? Nenhuma, zero. Você sabe o que eu falo? A parte da segurança cibernética do presidente da República me colocar dentro do grupo do Lula. Você tá brincando? Sério? Eu não tenho nada, eu tô no grupo ainda, eu não tenho nada a ver com o grupo dele, Lula. Trecho legal também que fala, um cara tirou uma foto do Alexandre de Moraes em Bali e o Alexandre de Moraes, queria achar um jeito de descobrir quem era o cara para mandar prender o cara, tá? Só para você ver o nível de loucura. Tem muita coisa nesses vídeos que a gente vai levantar ainda. Eu vou colocar mais um trecho para daí a gente falar em bloco aqui. Eles queriam atingir pelos ataques. Por exemplo, eles têm um ódio mortal para o Santos, porque o Santos xinga, fala palavrão, tira sarro, snob, entendeu? Esse tipo de coisa. Deve ser por isso mesmo. E como, cara, quem que acompanhava isso? Porque assim, os caras assistiam a gente. Eu achava que era você. Não. A minha equipe não fazia isso. Na verdade, sabe quem que denunciava vocês?
Randolph sempre, né? Sempre. O Pacheco e o Randolph viviam e o Lira viviam no gabinete do Moraes. Pacheco é foda. E o Pacheco vai ficar na pressão, mas ele vai ter que faltar esse impeachment. Não tem jeito, né? Vai ter que faltar esse impeachment, porque não é mal que dure para sempre. Né? Didi, quero jogar para você, porque eu acho que jornalista, daí eu não vou entrar no mérito de quem é Oswaldo Eustáquio, aqui eu não estou falando de fãs ou não fãs dele, pessoas que gostam, admiram ou não o trabalho dele. Mas o fato é o seguinte, você tem fontes, né? Você tem o sigilo da fonte, que é uma proteção que a gente oferece para pessoas que se abrem para nós, e a gente tem, inclusive, a possibilidade de usar o sigilo da fonte, a não ser que seja no trâmite de um processo criminal, certo? Na ocorrência de um crime, para verificar se eu sou cúmplice, se ele é cúmplice, se a fonte é cúmplice, ou cometedor do crime. Mas nesse caso, o talha-ferro não dá para saber. Não dá para saber se o talha-ferro é um agente duplo, se o talha-ferro de fato ia ficar na Europa e ajudar a expor o que o Moraes fez e tem feito. Mas fato é que depois que tudo isso esfria, esses fatos e essa história é noticiável. Ele fala inequivocamente, objetivamente, que ele mentiu na entrevista para a Revista Oeste. Então, é razoável a postura do Senado de querer ouvir e de trabalhar e de retomar essa pauta, porque é uma pauta que não pode ficar esquecida. Ela representa exatamente o que a gente está enfrentando aqui. Bom, eu concordo, eu já vi esses áudios aí várias vezes, inclusive quero aproveitar a audiência aqui do seu canal para dizer que hoje o Sérgio Tavares muito provavelmente vai estar comigo lá na minha live hoje de tarde, né? É um amigo pessoal que eu já conheço há tanto tempo. E a gente vai saber, eu quero saber, porque para mim tem muita ponta solta nisso aí, Marco. Eu separei só algumas aqui que eu vou fazer muito mais perguntas do que ter as respostas. A primeira é, por que que alguém que tem um passaporte italiano iria procurar o Oswaldo Eustáquio para sair do Brasil? Do meu ponto de vista, isso não faz muito sentido. Se você já tem um passaporte que te garante viver lá na Europa como cidadão europeu, ele já não seria extraditado de jeito nenhum. Até porque, depende, né? Mas provavelmente não seria extraditado porque ele já teria o passaporte. Mesmo assim, para garantir, ele poderia, botou o pé no solo italiano, pedia uma proteção internacional ou asilo político, que são duas coisas distintas, mas que no final das contas te dá a proteção daquele país. Isso é uma coisa. A outra é por que que ele voltou para o Brasil. Ele já estava na Europa. Ele voltou para o Brasil por quê? O próprio Sérgio Tavares questiona isso. Será que ele fez alguma espécie de acordo com a Suprema Corte, com o ministro, dizendo, ó, velho, você volta, ninguém te toca e você cala a boca, a vida que segue. Não sei, eu só estou elocubrando. E a outra foi um nome interessante que ele disse aí, que eu acho que o Senado teria que convocar, que é o do Alexandre Frota. Por que que o Senado não convoca o Frota para a gente saber por que que o Frota estava entregando a galera da direita? E a gente sabe muito bem com o que é que o Frota andava naquela época, né? Era com a Peppa Pig, com a Joyce Hasselman, com o Luciano Ayan, do MBL, né? Tinham jornalistas que estavam ali ao redor desse núcleozinho que entregava a direita. Então, tem muita ponta solta aí, a gente tem muito mais pergunta para fazer do que, de fato, para ser respondida. Como você disse aí, isso aí aconteceu no ano passado, né? No auge, no calor do momento, muito provavelmente, quando o Glenn Greenwald colocou lá na Folha de São Paulo todas aquelas séries de reportagens entregando tudo que acontecia dentro do gabinete do ministro, e nunca mais aconteceu, né? Parou aí. O Glenn Greenwald resolveu não entregar mais nada, não continuar a sua série de reportagem. De qualquer jeito, irmão, eu acho que todos nós quatro aqui, a gente tem muito mais perguntas do que resposta. O que a gente pode conjecturar é simplesmente o porquê é que isso está vindo agora. Inclusive, foram citados outros jornalistas que a gente gosta, que a gente respeita bastante, e eu queria entender um pouco melhor. Eu realmente ainda tenho
dificuldade, Marcão, de entender o começo, meio e fim dessa história, cara.